Eu vou ler esse trecho aqui do Barthes, tá? Que é um autor que fala um pouquinho sobre essas questões, comenta alguns outros autores que falam sobre narrativa, né? E ele diz assim, que a narrativa ela está presente em todos os tempos, em todos os lugares, em todas as sociedades. A narrativa ela começa com a própria história da humanidade. Vamos dar uma pausa aqui nesse texto. Por que começa com a própria história da humanidade? Lembra que a gente fala assim? Qual que é a definição de história, por exemplo, que a gente quer aceitar, né? Enfim, que aceita na contemporaneidade? A gente aceita que história é tudo aquilo que vem depois da invenção da escrita. Então, tá, vocês já pararam para pensar? A escrita foi inventada. O que as pessoas estão fazendo com essa escrita? Narrativa. E a narrativa, acho que a gente pode ir até além, né? Do que o autor aqui está falando. A narrativa ela vem até antes. Porque quando eu tinha, por exemplo, desenhos ou grafias como registro, enfim, como uma forma de contar o que aconteceu mesmo, né, como uma forma de transmitir alguma informação, isso já era uma forma de narrativa, né? Então, aqui ele coloca: não há, em parte alguma, povo sem narrativa. Todas as classes, todos os grupos humanos têm suas narrativas. Além disso, a narrativa pode ser sustentada pela linguagem articulada, oral ou escrita, pela imagem fixa ou móvel, pelo gesto ou pela mistura ordenada de todas essas substâncias. Ela está presente no mito, olha só os gêneros textuais, né, que eu tinha comentado. O mito, a lenda, a fábula, o conto, a novela, a epopeia, a história, a tragédia, no drama, na comédia, na pantomima, na pintura, no vitral, no cinema, nas histórias em quadrinho, nos fate divers, na conversação e etc. A gente pode ficar aqui falando todos os gêneros textuais que essa tipologia, né, narrativa aborda. Então, tem uma coisa interessante que alguns autores colocam como modo narrativo. Por que isso? Porque é como se eu falasse assim, que a narrativa ela não se prende só ao texto, ela vai muito além. Tudo que a gente faz tem narrativa, né? Tudo que a gente produz tem uma narrativa. Por quê? Porque nós somos feitos de narrativas. E aí a gente vai entender um pouquinho a partir de um autor que não está aqui, mas é o Walter Benjamin, que eu já comentei com as meninas, já estão calejadas de ouvir esse nome, que é com W, tá? Que ele é um autor que lá depois da Primeira Guerra, que vai analisar algumas questões bem interessantes sobre esses rumos que a arte estava tomando, né, naquele momento. E ele diz assim que a narrativa ela é a forma pela qual a gente transmite experiência, tá? É a forma, por exemplo, eu só consigo transmitir aqui para vocês todas essas coisas que eu pesquisei, que a gente pesquisou no primeiro semestre, né? Que eu li, sei lá, um livro que eu li semana passada, um filme que eu assisti, só consigo comunicar isso aqui através da narrativa. Porque mesmo aqueles textos ou aqueles momentos em que não há presença da narrativa como um princípio, por exemplo, vamos pegar a descrição, né? A descrição pela descrição. Sei lá, alguém me pergunta, Stella, descreve para mim o que está ao seu redor. Mesmo aí, eu vou tentar incluir a narrativa no meio, porque ele diz que nós aprendemos assim, tá? Esse Walter Benjamin, né, ele parte desse princípio de que nós somos folhas em branco, tá? Tem um nominho para isso, mas vamos se ater aos nomes que eu estou passando aqui hoje, porque não é aula de filosofia, mas vamos pensar assim, ele acredita que quando a gente nasce, a gente é uma folha em branco, então a gente não sabe nada, né? E a gente vai aprendendo com as experiências, né? E a partir dessas experiências, a gente vai aprendendo, e aí, como que eu transmito experiência para o outro? Por exemplo, como é que eu falo para o outro, para vocês, por exemplo, que deixa eu ver, gente, quando eu era criança, sabe? Que você ia brincar no parquinho, que os negócios eram de ferro, e aí às vezes você ficava tanto tempo lá brincando naquele ferro, e quando você saía, você tava com o cabelo
enorme, assim, todo para cima, aí você tocava em alguém, você dava um choque. Como é que eu explico isso para alguém? Por exemplo, sem o conhecimento científico de como isso funciona, que eu, por exemplo, não tenho, tá? Não sei como elaborar isso de uma maneira teórica. Mas vamos supor, como é que eu elaboro o que eu senti, a minha experiência? Eu falo assim para vocês. Então, é exatamente o que eu acabei de fazer, né? Mas vamos lá. Eu estava no parquinho quando eu era criança, e aí tinha várias crianças lá, tal, e aí eu fiquei o dia inteiro lá segurando naqueles negócios de ferro, sei lá, e aí chegou um momento que eu tive que ir para casa, e eu não sei por que eu estava com o cabelo todo para cima, e aí quando eu toquei num amiguinho, ele gritou, eu não entendi o que tinha acontecido, fui perguntar, e ele me disse assim, eu tomei um choque. E aí, quando eu era criança, eu achei que isso era mágico. Eu falei, nossa, pronto, ganhei poderes especiais, assim, agora eu sou uma super heroína. Mas depois eu fui tentar fazer de novo e não deu certo. E aí que eu descobri que realmente era um fenômeno natural, não era que eu tinha ganhado poderes sobrenaturais, né? Então, por exemplo, isso aqui é um exemplo de transmissão da experiência pela narrativa. Entende? Se eu tivesse conhecimento teórico sobre o que aconteceu, né? Quimicamente, fisicamente, sei lá, talvez já seria uma forma de eu trazer para vocês um conhecimento além da minha experiência, né? Um conhecimento para explicar essa experiência que eu tive, por exemplo, tá?